É pastor evangélico, músico punk rock, blogger. Esta aglutinação de aparentes opostos situa de modo instantâneo e improvável a vida e a prática deste homem. Tem um blog chamado Voz do Deserto, onde partilha os seus sermões. Já usou o pseudónimo musical Tiago Guilul, com o qual gravou na editora Flor Caveira. A sua aprendizagem do mundo fez-se no seio de uma família evangélica. O seu avô já era pastor. Estudou Ciências da Comunicação, é casado com a Ruth, tem 4 filhos, sabe que erudição e sabedoria não são sinónimos. Olá, Tiago. Bem-vindo aos Filhos da Madrugada. Obrigado pelo convite. Há cerca de 5.000 batistas em Portugal. Tu cresceste com a noção, nasceste em 77, cresceste com a noção de que eras diferente ou só mais tarde tiveste a consciência dessa diferença? Eu lembro-me de, na escola primária ainda, ao falar com os meus colegas, eu reparar que eu era o único da sala, eu e a minha irmã Sara, tenho uma irmã gêmea, éramos os únicos que ao domingo de manhã não víamos os desenhos animados. E eu lembro-me que essa foi a primeira noção que alguma coisa havia acerca da vida dos meus colegas que não correspondia à minha rotina de ao domingo não ver os desenhos animados porque ia à igreja. E então, por tosca que pareça a referência, foi a partir daí que de facto eu fui entendendo que coisas que eram muito naturais para mim, crescer na igreja, não eram naturais para a maior parte dos meus colegas. Claro que depois essa noção foi materializando-se noutras coisas, na linguagem, de eu fazer por não dizer palavrões, e era uma coisa mais socialmente aceite. E claro, depois mais tarde, pela escola pública, a pessoa vai notando que, pronto, vai ganhando uma compreensão maior do que é que a fé significa e de como isso nos distingue em relação, vamos dizer assim, à maioria, de facto. Mas a fé era uma casa, a igreja era uma casa. Bom, os teus pais, o que é que eles contaram do 25 de Abril? Eles eram politizados, não eram politizados? Eu não sei, por exemplo, se o culto era permitido, o culto evangélico era permitido em Portugal antes do 25 de Abril. Era. Aliás, essa é uma história interessante, porque, assim, se eu tiver a resumir muito, na Primeira República, com todo o espírito anticatólico que existiu, alguns protestantes adquiriram até algumas posições de destaque e têm experiências. Portanto, estamos a falar no princípio do século XX, de alguma... eu não lhe chamaria ascensão social, mas houve fenómenos interessantes das comunidades religiosas protestantes no início do século com a Primeira República. Quando vem o Estado Novo, e o Estado Novo que tenta usar a ideia do catolicismo até como cola da identidade portuguesa, os protestantes passam a ser vistos como subversivos. Por exemplo, era normal um pastor evangélico, como o meu avô era, um pastor batista, geralmente a PIDE tinha fichas de pastores batistas. Quando vem o 25 de Abril, é uma boa notícia para os evangélicos, e eu uso a palavra evangélico como sinónimo de protestante, mas, curiosamente, os protestantes passam de... Antes eram vistos quase como subversivos e depois passam a ser vistos quase como reacionários, porque nunca encaixaram completamente, vamos dizer, na dinâmica de um país que não está treinado, e nesse sentido continua pouco treinado, em diversidade religiosa. Portanto, os meus pais não eram pessoas muito politizadas. Aliás, eu diria que o meio evangélico, o protestantismo não era muito politizado, até por uma certa relação de desconfiança que havia do Estado Novo em relação a eles. As comunidades crescem depois do 25 de Abril. Eu tenho uma memória dos meus pais em todos os feriados, 25 de Abril, e se eles contavam vamos dizer assim, sem uma grande agenda ideológica, mas eles contavam sempre como é que tinha sido o dia. Eles viviam nos apartamentos J. Pimenta, na Reboleira, que eram casas onde a nova classe média que se tentava safar ao sair de Lisboa, pequenos apartamentos pré-mobilados. Eles contavam a história de como tinha sido o dia, de irem avisar os amigos que viviam no prédio, de que era melhor não sair de casa. E eu cresci a ouvir sobre o 25 de Abril de uma maneira pouco politizada. Isso é uma coisa que eu vou ganhar mais noção apenas quando chegar à universidade, mas como um dia que tinha sido, vamos dizer assim, a nosso favor. E quando digo a favor dos evangélicos. E de facto as igrejas, no geral, tendem a crescer
com o início da democracia. Podes-nos mostrar algumas fotografias que trouxeste, nomeadamente essa do teu batismo, que não é exatamente um batismo. Que não é batismo. Porquê? Porque, por exemplo, os batistas, o nome vem daí. Os batistas são um movimento que vem da Reforma Protestante, que reage ao anglicanismo, portanto nós saímos do anglicanismo porque, sobretudo por duas coisas, porque achávamos que a religião do rei não deveria ser a religião dos súbitos, e portanto a primeira comunidade de batistas é holandesa porque é de ingleses que fugiram, por causa do Act of Uniformity na Inglaterra, estou a falar século XVII, e portanto o que é que acontece? O movimento cresce em Inglaterra, vai crescer muito nos Estados Unidos, em Portugal chega sobretudo no final do século XIX por conta dos comerciantes do vinho do Porto, porque são ingleses, e então o que é que acontece? Os batistas também defendem, junto dessa separação da Igreja do Estado, a ideia de que o batismo é apenas para a pessoa que faz a confissão de fé. Portanto, é sempre uma decisão tua, adulta, consciente. Por isso é que é uma apresentação do bebê, da criança, e não comunidade. Exatamente. E não um batismo. Que na prática é um costume que os judeus já têm, que nós encontramos no Velho Testamento. O próprio Jesus é apresentado no templo e é essa a ideia. Portanto, a criança é trazida e é apresentada porque é diante da palavra que nós olhamos. A grande escola de um protestante é sempre a palavra. Algum dos teus 4 filhos, foram todos apresentados, imagino, todos. Mas algum deles já se batizou? As meninas já se batizaram. Esta fotografia já tem um ano e tal, mas a Maria, a mais velha, e a Marta já são batizadas, os rapazes ainda não. Porque têm idade, porque já têm a consciência decidiram, é uma decisão que lhes delas. permite decidir. Nós, como pais, queremos sentir que essa decisão é estruturada, é consciente, e então há sempre um acompanhamento, porque, sabes, é curioso, porque por um lado, aquilo que um pai evangélico mais quer é ver os filhos batizados, mas ao mesmo tempo também não quer pressionar isso de uma maneira que seja precoce e que seja algo demasiado fruto de uma determinada idade e que depois fica pelo caminho. E no caso delas, elas falaram nisso. Eu lembro que houve ali um processo talvez de 1 ano de nós acompanharmos, e depois a própria igreja faz os cursos de batismo, mas elas lá se batizaram. A Marta, eu creio, tinha 8 ou 9, ela era bastante nova. Um filho tresmalhar é um fantasma para ti? É a pior coisa, porque, repara, quando tu acreditas, se tu acreditares na ideia da alma, que uma alma se pode perder ou ganhar, os filhos, que são as pessoas que tu mais amas, junto com as pessoas que eu mais amo, junto com a Ruth, que é a minha mulher, é a pior coisa que eu posso imaginar, porque eu de facto acredito que uma alma se pode perder e acredito que uma alma se pode ganhar. Claro que eu sei que não tenho como ser eu, vamos dizer, o condutor desse processo, mas acredito que educá-los na palavra é a coisa mais importante que eles podem ter. E, claro, diariamente peço a Deus que eles se mantenham na palavra onde são educados. O teu pai era contabilista, a tua mãe professora, a tua geografia amadora. Não pertencer à elite, viver nesta cintura suburbana de Lisboa, que importância é que isto teve na tua formação, na tua estruturação, na vida que tens e que quiseste ter? Eu acho que teve alguma. A primeira vez que eu começo a notar que havia uma elite que me escapava é precisamente quando vou para a universidade e topava que havia aqui e ali uma espécie de escárnio discreto com o pessoal que apanhava o comboio para ir para a faculdade. E havia uns quantos que vinham da linha de Sintra, eu era um deles. E é nessa altura que eu começo a reparar que de facto há uma diferença, e repare, eu que não sou uma pessoa de esquerda, mas o Pedro Lomba, que foi meu colega na escola, em Queluz, na Amadora em Queluz, ele dizia isso com graça, que não era marxista, mas que acreditava naquilo que Marx dizia em relação às diferenças sociais. Classes sociais que lá há. Exatamente. E ele dizia, ele costuma dizer isso com muita graça. E é de facto na faculdade que eu começo a reparar, porque até aí não era uma coisa muito visível. Portanto, eu andava nas escolas públicas, éramos todos iguais, no sentido... Hoje tu andaste sempre nas escolas públicas? Andei. Até porque para os evangélicos ainda está por nascer um tempo em que eles consigam uma iniciativa privada que lhes garanta, por exemplo, a possibilidade de boas escolas privadas. Isso não é uma realidade.
Mas ao chegar à faculdade eu noto que, de facto, o exemplo se calhar é um pouco tonto. Eu entro para Ciências da Comunicação, passei por jornalismo, depois fui para cinema e acabei em Comunicação e Cultura, que eram áreas diferentes de especialização. E quando passo para cinema, claro, apercebo-me que havia um mundo que eu desconhecia, que era o pessoal que tinha sido educado a ver o Bergman ou o Dreyer, e eu tinha sido educado a ver o Stallone e o Chuck Norris com o meu pai. Estás a dizer isso de uma maneira um bocadinho caricatural. Mas caricatura é uma coisa que me assenta muito bem. Sim, e portanto... Não, e reparo, de facto, aí reparo que há mundos diferentes, eu tento... Porque para mim é muito fácil, aliás, a questão da caricatura é uma coisa que é sempre uma tentação para mim, porque me habituei sempre a explorar muito essas diferenças e ao apresentá-las, colocá-las às vezes até a meu favor, por me fazer do diferente, para ganhar um espaço nessa diferença. E, portanto, uma certa troça de si próprio, autoironia e esse exercício. Sim. E hoje tento que isso não seja tão gratuito, mas que de facto, à medida que o tempo vai passando, eu vou notando que essas diferenças existem e hoje tento reagir de uma maneira, vamos dizer, com menos ressentimento, mas ela é um facto, e na faculdade eu sentia, pela primeira vez sentia mais, e não quero depois ter aquele canto exagerado de americanizar a nossa cena como o self-made man, até porque de certa maneira não acredito no self-made man, mas acho que uma das coisas interessantes depois da Revolução é que hoje, na minha geração, há um espaço de pessoas que fizeram o seu caminho, que já existia antes, mas eu acho que ele hoje será maior, independentemente das famílias a que pertencem, independentemente de virem de um trilho que já estava previamente marcado pelas gerações anteriores. Há uma porosidade social diferente? Eu acho que sim. Eu gostava que ainda fosse maior. E é nesse sentido que, até por causa das ligações religiosas, eu gostava que Portugal, em muitas coisas, fosse mais norte-americano. De facto, uma sociedade... Meritocrático, é o que queres dizer? Bem, hoje a palavra tem um peso, uma conotação negativa em muitos quadrantes, mas sim, que fosse mais relacionada, de facto, com aquilo que é o nosso trabalho, do que necessariamente com a tua família. Quem tu és filho de quem? E isso é uma coisa que eu acho que, infelizmente, eu acho que não é intencional, mas que, infelizmente, ainda tem um grande peso em Portugal de 2021. Em probabilidades máximas, seres pastor, tu tens a teu cargo a Igreja da Lapa, essa é a tua profissão, essa é a tua vida, na qual está envolvida também a tua família, porque segundo o padrão, toda a família abraça esta vocação do marido e pai, e depois és blogger, ou seja, as pessoas podem ir ao Voz do Deserto e assistir aos teus sermões. E se recuarmos um bocadinho mais, temos o músico punk rock. Aliás, esse PIN é de uma das tuas bandas. O que é que diz? E a banda chamava-se como? A banda chamava-se Borboletas Borbulhas. Era a nossa maneira de tentar criar um nome meio Rui Reininho, mas que abrisse o apetite, e era uma banda especialmente ruidosa esta. Ruidosa. Bom, quando eras músico, editaste títulos como Beijas como uma freira, esse clássico, depois Ó Judas aperta o laço, e o meu preferido, claro, a Isabela é intelectual porque perdeu a virgindade na Feira do Livro. Que é isto? Sabes, eu acho que uma... Bem, agora sou eu a querer espiritualizar e dar assim um ar sociologicamente mais digno, se calhar ao facto talvez eu devesse ser mais maduro e procurar títulos menos provocatórios, mas eu acho que também é algo relacionado com... Eu quererei esperar que seja alguma coisa relacionada também com o meu protestantismo, no sentido em que é tentar ver as coisas de fora, mesmo quando és de dentro, mas manter e, de certa maneira, cultivar um desencaixe que, em último grau, todas as pessoas têm. Encaixemos nós mais ou não no nosso contexto. E, por exemplo, essa é uma piada um bocado fácil, mas a Isabel, que é intelectual porque perdeu a virgindade na Feira do Livro, é também uma espécie de reconhecimento que às vezes há critérios e qualidades que num país pequeno como Portugal são ganhas pelo facto de tu estares no lugar certo à hora certa. Se calhar não tem muito a ver, de facto, com o trabalho da pessoa, mas tem a ver
com o lugar onde nasceu, onde se mantém o grupo de que faz parte. E eu acho que uma parte das canções é um bocado esse lado reativo e que no caso do punk rock sempre foi explorado, que é, por exemplo, uma das coisas muito deprimentes na música pop. Aliás, eu até vejo isso... As minhas filhas, coitadas, têm de maturar muito com os gostos musicais que têm, mas que é, hoje em dia a música pop é muito correta, é muito moralista, mais do que na nossa geração era suposto, quando ias a um concerto de música rock, assim, falando genericamente, mas era suposto que houvesse algum tipo de ofensa, de risco, e pronto, eu acho que é também o desejo de preservar algum tipo de perigo numa coisa que sempre foi relativamente perigosa. Ficamos mais suscetíveis a isso? Sim, acho que sim. Acho que de um modo geral. Isso traduz-se até na música? Traduz-se em tudo. É curioso porque também permite uma coisa interessante, que é, também permite à religião que hoje ganhe uma função mais, na minha opinião, saudavelmente desestabilizadora do que uma função que nós arcaicamente atribuímos a uma moralização da sociedade. Uma coisa interessante hoje é que eu acho que a moral passou para fora da Igreja e a Igreja parece hoje a coisa realmente imoral. Portanto, os lugares... A Igreja, repete, sim, a Igreja parece hoje se tu imoral? pensares em algumas das causas que hoje são tidas como as mais necessárias, as pessoas quando olham para o que a Igreja diz sobre o assunto, veem a Igreja muitas vezes como um inimigo, como uma espécie de comunidade que mantém um mundo já ultrapassado e que se deve atualizar. E, nesse sentido, é uma troca de lugares curiosa. Portanto, parece que o cristianismo hoje é contra uma nova moral que existe sem precisar da religião. Esse objeto obsoleto, para lá do obsoleto, e que se chama cassete... Eu acho que nós não conseguimos dizer cassete sem nos lembrarmos do Herman a dizer cassete pirata. O que é que tens aí? Esta era, na linguagem dos anos 90, isto era aquilo que nós chamávamos uma maquete, que era uma banda que eu tinha, uma banda punk hardcore, chamava-se Bible Tunes, e esta, lá está, o título era 10 tiros certeiros na tua cara, portanto, a coisa óbvia já aqui estava toda aqui. Curiosamente, agora o pessoal anda a fazer cassetes, porque agora ganhou um estatuto retro um pouco como o vinil. Exatamente. E então isto era do tempo em que nós gravávamos uma coisa destas com poucas condições, com decks, e depois reproduzir isto, tanto que eu trouxe mesmo uma versão, isto era fotocópia, portanto a qualidade das capas ia-se perdendo, o que trazia na minha opinião, teve uma certa beleza poética, uma imagem que se afastava do original e que acontecia com a própria fita, porque quando tu gravas de cassete para cassete, apesar da fita ter um som analógico, de certa maneira é mais puro, mas comprime. Então, por exemplo, quando tu ouvias uma coisa desta, já não era igual à gravação original e que dependendo do deck que tu usasses, do teu Walkman, tu já não estavas a ouvir propriamente o original. Hoje em dia o digital, que é uma coisa fantástica, porque gravamos todos muito facilmente, mas de certa maneira uniformizou tudo. Deixou ter corpo. É verdade. Tu foste punk de crista ou não? Não cheguei a ter crista. Mas pintaste o cabelo de verde? Não, eu também não pintei. Eu fiz aquela coisa, aliás, eu lembro de estar na faculdade, tinha o cabelo todo rapado e tinha só esta parte à frente, que fazia não era bem crista, porque não percorria o crânio, mas era uma coisa que se punha assim para trás e, portanto, era uma espécie de língua de cabelo que chegava aqui e que geralmente ficava descolorada com o sol e, portanto, toda aquela coisa de, por exemplo, esse tipo de penteados, agora está na moda os barbeiros, que é uma coisa um pouco irritante, os barbeiros, aquela coisa de ir ao barbeiro e retro também. É demasiado burguês para ti, é isso? É porque, eu tento explicar... É isso que te irrita? Não, porque na minha cultura, nos anos 90, quando tu eras punk, tu arranjavas, alguém tinha uma máquina de rapar o cabelo e alguém rodava os amigos a fazer isso. Portanto, tinha um aspecto quase, não quero estar a romantizar, mas quase comunitário. E agora, o tipo de credibilidade velha, falsa, fajuta dos penteados, e atenção, eu também tenho uns penteados fajutos, mas que é aquela coisa que é postiço, não é? Tu vais, aquilo está igual à barbearia do teu avô e por causa disso é suposto ser mais autêntico, quando é precisamente o oposto, é uma espécie de festival. Mas no fundo aquilo que eu queria saber é a crista, a Flor Caveira, essas canções, tu abandonaste isso. O Tiago Guilul, tu deixaste-o para trás quando te tornaste
pastor a Sim, tempo inteiro. De alguma maneira, sim. Eu em 2010 tive dificuldades em gerir aquilo que poderia ser uma carreira musical, aliás, a expressão carreira irrita-me um pouco, mas aquilo que podia ser uma carreira musical mais séria e o pastorado, que foi nessa altura, e eu acreditei que não era uma boa altura. Bem, na Bíblia a coisa funciona para as pessoas terem uma personalidade só. Os endemoniados são aqueles que têm várias. Eu pensei que não era para acolher uma espécie não sei, de dinâmica demoníaca em que era o Guilul no palco e o Tiago Cavaco normal. E arrumaste o teu daimon. Sim, mas exatamente. Mas ainda hoje deixei de usar o nome. Mas eu já te vi, desculpa interromper, eu já te Força. vi a fazer um sermão e há um daimon que se acende e que vem. Quer dizer, eu não diria o daimon, até porque me fica bem acreditar que é o Espírito Santo. Sim, mas nesse sentido de ser uma força, Sim, uma presença espiritual forte e que se exprime. Porque isso é da ordem, e tu concordarás comigo, Anabela, mesmo independentemente das convicções religiosas que a pessoa tem. É da ordem Eu não tenho e assisti. Mas és uma pessoa da palavra, sabe? E acredito, nesse sentido, acho que a tua convicção será semelhante, que é, por exemplo, para quem, como eu, é cristão, e quando tu acreditas que todas as coisas foram criadas pelo verbo que se fez pessoa, isso significa que o teu mundo, a célula fundamental do teu mundo é a palavra. O que significa que a palavra não é aquilo que nós inventamos, mas a palavra é que inventa as pessoas. Portanto, significa que sempre que tu vais dar uso à palavra, independentemente de ser numa cerimónia religiosa ou não, há alguma coisa especial que está a acontecer. E, por exemplo, tu és escritora e tu não precisas, obviamente, comungar do meu credo, mas há alguma coisa especial quando tu estás a escrever, quando tu estás a ler o texto. Claro que nós poderemos decifrar esse momento de maneiras diferentes, mas, por exemplo, para mim, que acredito que o texto é sagrado, que acredito que aquela biblioteca que a Bíblia é inspirada por Deus, portanto, eu não poderia estar a ler essa palavra de uma maneira qualquer. É suposto, vamos dizer assim, é suposto algo realmente cósmico estar a acontecer, o que não significa que todos os pastores têm de pregar. Aliás, já estou a pregar. Então, olha, para terminar, numa linha, o teu versículo, aquele que mais te acompanha, aquele que mais te visita. Olha, é um que eu até nem tenho decorado, eu tenho vários decorados, mas há uma altura em João 6 em que Jesus tem um discurso duro, porque basicamente, estou a parafrasear, ele diz, olha, vocês andam todos atrás de mim, na multidão, porque eu vos dei pão, porque tinha feito as multiplicações dos pães. Mas a questão é que eu não vos dou pão, eu não sou o vosso padeiro. Não está dito assim, mas a ideia é esta, eu não sou o vosso padeiro, eu sou o pão da vida. E nessa altura as pessoas ficam, epá, calma lá. Porque uma coisa é tu teres um padeiro, outra coisa é aceitares que o padeiro te esteja a dizer que tu precisas dele. E nessa altura, pronto, a maior parte das pessoas vão-se embora e Jesus vira-se para os discípulos e pergunta, vocês também querem ir embora? E Pedro diz uma coisa que me marca, que o apóstolo Pedro diz, para onde é que nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. E além da verdade teológica, espiritual que lá está, eu acho que também há uma parte bonita em Pedro, mas essa é uma teoria mais minha, não estou a dizer que é uma grande exegese, mas que é Pedro não tem mais nenhum sítio para onde ir, e eu acredito que não tenho mais nenhum sítio para onde ir. Jesus é que tem a palavra da vida eterna, é isso. Obrigada, Tiago. Obrigado, Anabela.